Piste Sofia. Capítulo 1. E sucedeu, quando o Messias ressuscitou de entre os mortos, que passou 11 anos discorrendo com os seus discípulos e instruindo-os somente até as regiões do primeiro mandamento, até as regiões do primeiro mistério, esse que está dentro do véu, dentro do primeiro mandamento, o qual é o 24º mistério por fora e embaixo, esses 24, que estão no segundo espaço do primeiro mistério, o qual é antes de todos os mistérios, o Pai em forma de pomba. E o Messias disse aos seus discípulos: Apareço fora do primeiro mistério, que é o último mistério, que é o mistério 24. E os seus discípulos não sabiam nem entendiam que existisse coisa alguma dentro desse mistério, somente pensavam desse mistério que era a cabeça do universo e a cabeça de toda a existência, que era o fim de todos os fins, porque o Messias disse-lhes em relação a esse mistério, que envolve o primeiro mandamento e as 5 impressões e a grande luz e os 5 auxiliares e o tesouro inteiro da luz. E por outro lado, o Messias não havia falado aos seus discípulos da total expansão de todas as regiões do grande invisível e dos triplos poderes e dos 24 invisíveis e de todas as suas regiões, dos seus íons, das suas ordens, nem de como estas se estenderão, essas que são as emanações do grande invisível, e dos seus não gerados e dos seus autogerados, dos gerados, dos seus dadores de luz, dos seus ímpares, dos seus regents, das suas autoridades, dos seus senhores, dos seus arcanjos e dos seus anjos, dos seus decanos, dos seus servidores e de todas as casas das suas esferas e de todas as ordens de cada uma delas. O Messias não havia dito aos seus discípulos da total expansão das emanações do tesouro, nem das suas ordens e como estão desdobradas, nem dos seus salvadores, de acordo com a ordem de cada um deles, como eram. Também não lhes disse que guarda se encontra em cada porta do tesouro da luz, nem lhes disse da região do Salvador gêmeo, o qual é o filho do filho, nem das regiões dos 13 Imens, em que regiões estão expandidos, nem em que região as 5 árvores estão expandidas, nem dos 7 Imens, os quais são as 7 vozes, qual é a sua região e como estão expandidas. O Messias não havia dito aos seus discípulos de que tipo são os 5 auxiliares nem a que região foram levados, nem como a grande luz se expandiu a si própria, nem a que região foi levada, tampouco lhes havia dito acerca das 5 impressões, nem do primeiro mandamento e a que região foram levadas, somente havia discorrido com eles de forma geral, ensinando-lhes que existiam, porém nada lhes disse acerca da sua expansão e da ordem das suas regiões, nem como são. Por este motivo não souberam que também havia outras regiões dentro desse mistério. E não havia dito aos seus discípulos: saí de tal e tais regiões, até entrar nesse mistério e até que tive de sair dele, senão que ao ensinar lhes disse: saí desse mistério. Por tal motivo eles pensaram de tal mistério que é o fim dos fins, que é a cabeça do universo e que é a plenitude total, pois o Messias havia dito aos seus discípulos: esse mistério envolve o universo, do qual vos tenho falado desde o dia em que me reuni convosco, até este dia. Por este motivo os discípulos pensaram então que nada havia dentro do mistério. Sucedeu então que os discípulos se sentaram no Monte das Oliveiras a falar sobre estas palavras, regozijando-se com grande satisfação e, sumamente alvoroçados, diziam uns aos outros: Bem-aventurados somos antes de todos os homens da terra porque o Salvador isto nos revelou e porque recebemos a plenitude do fim total. Isto diziam, enquanto o Messias se sentava um pouco afastado deles. E sucedeu então que no 15º dia da lua, no mês de Tibi, que é o dia de lua cheia, nesse dia então, quando o sol havia aparecido no seu curso regular, apareceu por detrás dele uma grande força luminosa, brilhando de modo extraordinário e não havia medida para essa luz em simbiose com essa força, pois tinha saído da luz das luzes e saiu do último mistério, o qual é o 24º mistério por dentro e por fora, esses que estão nas ordens do segundo espaço do primeiro mistério. E a luminosa força desceu sobre o Messias e envolveu-o completamente enquanto se encontrava sentado, afastado dos seus discípulos e brilhou extraordinariamente e não havia medida para essa luz que estava sobre ele. E os seus discípulos não viram o Messias devido à grande luz dentro da qual se encontrava ou que o rodeava, pois os seus olhos estavam cegos devido à grande luz na qual ele estava, somente viram a luz que lançava muitos raios de luz. E os raios de luz não eram semelhantes entre si senão que a luz era de diversos tipos desde baixo até acima, um raio mais excelso que o outro, numa grande e incomensurável glória de luz, estendia-se desde a parte inferior da terra até ao céu. E quando os discípulos viram essa luz sentiram grande temor e agitação. Sucedeu então, quando a força luminosa desceu sobre o Messias, que gradualmente o envolveu por completo. Então o Messias ascendeu às alturas, brilhando extraordinariamente numa luz incomensurável.
E os discípulos olhavam-no e nenhum deles falou enquanto ele alcançava o céu, senão que todos eles guardaram profundo silêncio. Isto sucedeu no 15º dia da lua, no dia no qual a lua está cheia, no mês de Tibi. Sucedeu então que, quando o Messias alcançou o céu, 3 horas depois, todos os poderes do céu entraram em agitação e se puseram em movimento uns contra os outros, eles e todos os iãs, todas as suas regiões e todas as suas ordens, a terra inteira se agitou e todos aqueles que a habitavam, todos os homens do mundo entraram em agitação, também os discípulos, e todos pensarão, porventura o mundo será arrebatado. E todos os poderes nos céus não cessarão na sua agitação, eles e o mundo inteiro e puseram-se em movimento uns contra outros, desde a 3ª hora do 15º dia da lua de Tibi até a 9ª hora da manhã. E todos os anjos e os seus arcanjos e todas as forças do alto, louvarão os interiores dos interiores para que o mundo inteiro ouvisse as suas vozes, sem cessar, até a 9ª hora da manhã. Mas os discípulos sentaram-se juntos com temor e estiveram sumamente com medo e perturbação devido ao grande terremoto que havia sucedido e juntos se conduíam dizendo, que será então? Porventura o Salvador destruirá todas as regiões. Dizendo assim, todos se inclinavam até ao solo. Enquanto diziam isto e se inclinavam até ao solo naquele tempo, na 9ª hora da manhã, os céus abriram-se e viram o Messias descer, resplandecendo excessivamente de tal modo que não havia medida para a luz que o rodeava. Não obstante, resplandeceu mais radiantemente que no momento em que havia ascendido aos céus, para que os homens sobre a terra não pudessem descrever a luz que o possuía e lançou raios de luz em grande abundância e não havia medida para descrever os seus raios e a sua luz junta não era igual, mas sim de diversas classes e diversos tipos, alguns raios mais salientes que outros e toda a luz junta se harmonizava. Era de tripla classe e cada uma sobressaía mais ante a outra. A segunda que estava no meio era mais saliente que a primeira que estava embaixo e a terceira que estava por cima das outras era mais saliente que as duas que estavam por baixo. E a primeira glória, a qual foi colocada por debaixo de todas as outras parecia-se com a luz que havia resplandecido com o Messias antes da sua ascensão aos céus e via-se a si mesma como em sua própria luz. E as 3 formas de luz eram de diversos tipos e de diversas classes, uma mais saliente que a outra. E sucedeu então, quando os discípulos viram isto, que se atemorizaram com grande perturbação. Então o Messias, misericordioso e compassivo, quando viu os seus discípulos com grande perturbação falou-lhes dizendo, tende valor. Sou eu, não tenhais medo. E sucedeu então, quando os discípulos ouviram estas palavras, que exclamaram: Cristo, se és tu, recolhe a tua luz de glória em ti próprio para que possamos resistir-lhe, de contrário os nossos olhos estarão em trevas, estamos perturbados, e toda a terra também está em perturbação devido à grande luz que te rodeia. Então o Messias recolheu em si próprio a glória da sua luz e quando isto sucedeu, todos os discípulos se encheram de valor e encaminharam os seus passos até o Messias e prosternaram-se, glorificaram-no regozijando-se com grande júbilo e disseram-lhe, Rabi, onde foste? Qual foi o teu ministério pelo qual foste? Porque houve todas estas confusões e todos os terremotos que sucederam. Então o Messias, misericordioso, disse-lhes assim, regozijai-vos e alegrai-vos de hoje em diante porque fui às regiões de onde emergi. De hoje em diante pois, falarei convosco sem véus, desde o princípio da verdade até ao seu fim e falarei convosco sem analogias. De hoje em diante nada vos ocultarei do mistério do alto e daquela região da realidade. Foi-me concedido graças ao inefável e graças ao primeiro mistério de todos os mistérios falar convosco, desde o princípio até a plenitude, assim como de dentro para fora e de fora para dentro. Portanto escutai que posso dizer-vos todas as coisas. E sucedeu, quando me sentei um pouco afastado de vós no Monte das Oliveiras, que meditei acerca da ordem do ministério por graça daquele por quem fui enviado, que já estava consumado e que o último mistério, que é o 24º mistério de dentro para fora, esses que estão no segundo espaço do primeiro mistério, nas ordens desse espaço, ainda não me haviam enviado a minha veste. E sucedeu então, quando soube que a ordem do ministério pela graça do qual fui enviado, estava consumado e que por esse mistério, a minha veste não me havia sido enviada, a qual tinha sido deixada atrás nele até que o seu tempo fosse concluído, meditando então nisto, sentei-me no Monte das Oliveiras um pouco afastado de vós.
E sucedeu quando o sol saiu pelo oriente, depois desses dias através do primeiro mistério, que existiu desde o princípio, causa pela qual o universo surgiu e fora do qual também eu mesmo agora venho, não antes da hora da minha crucificação, senão agora, sucedeu, que através do mandato desse mistério a minha veste de luz deveria ser enviada, a qual me tinha sido concedida desde o princípio e que havia deixado atrás no último mistério, que é o 24º mistério de dentro para fora. Esses que estão nas ordens do segundo espaço do primeiro mistério. Essa veste a deixei então atrás no último mistério, até a hora que deveria ser consumado para poder usá-la e começar a falar com a raça humana, revelando-lhe a verdade desde o princípio até ao fim e falando com ela desde os interiores dos interiores até aos exteriores dos exteriores e desde os exteriores dos exteriores até aos interiores dos interiores. Regozijai-vos por conseguinte e alegrai-vos, regozijai-vos mais e mais profundamente porque vos foi concedido que fale primeiro convosco da realidade desde o princípio até ao fim. Por esta razão, em verdade vos elegi desde o princípio até ao fim do primeiro mistério. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque quando parti deste mundo, trouxe comigo 12 potestades, tal como vos disse desde o princípio, as quais despojei dos 12 redentores do tesouro da luz, de acordo com o mandato do primeiro mistério. Estas, no outro tempo verte-as no ventre das vossas mães, quando vim ao mundo, essas, são aquelas que agora estão nos vossos corpos. Pois estas potestades foram-vos concedidas ante o mundo, porque sois vós quem o salvará e porque vós podereis suportar as ameaças dos governantes da terra e as ansiedades do mundo, os seus perigos e todas as suas perseguições, que os príncipes do alto acarretarão sobre vós. Muitas vezes vos tenho dito que levei para vós a força dos 12 redentores que se encontram no tesouro da luz. Por tal motivo verdadeiramente vos disse desde o princípio, que não sois deste mundo. Eu também não o sou. Apesar de todos os homens da terra terem engendrado as suas almas da força dos redentores dos Ias. Porém, a força que está em vós, provém de mim, as vossas almas residem no alto. Trouxe 12 potestades dos 12 redentores do tesouro da luz, extraídos da parte do meu poder que primeiramente recebi. E quando me pus a caminho pelo mundo, cheguei ao meio dos príncipes da esfera, com a forma de Gabriel, o anjo dos Ias, e os príncipes dos Ias não me conheceram porque acreditaram que eu era o anjo Gabriel. E sucedeu então, quando cheguei ao meio dos Ridiantes dos Ias, que olhei para baixo sobre o mundo da humanidade por ordem do primeiro mistério. Encontrei Elizabeth, a mãe de João, o Baptista, antes de o haver concebido, semeei nela a força que havia recebido do Iau menor, o digno, que está no meio, aquele que tem o poder de proclamar antes que eu e preparar o caminho e baptizar com a água, do perdão dos pecados. Essa força, por conseguinte, está no corpo de João. Ademais, em lugar do espírito dos Ridiantes a quem ele havia nomeado para agasalhar, encontrei o espírito de Elias nos Ias da esfera e o retirei dali e levei o seu espírito até a Virgem da Luz e ela entregou-o aos seus receptores, eles conduzirão-no à esfera dos Ridiantes e verterão-no no ventre de Elizabeth. Deste modo o poder do Iau menor, que está no meio e o espírito do profeta Elias, foram ligados ao corpo de João, o Baptista. Por este motivo vós duvidasteis no outro tempo, quando vos afirmei. João disse, eu não sou o Cristo, e vós dissesteis-me, escrito está que, quando venha o Cristo, virá Elias antes dele e preparará o seu caminho. Contudo, quando me disseis isto, eu respondi-vos. Verdadeiramente Elias veio e tem preparado todas as coisas tal como está escrito e eles têm feito para ele o que deveriam. E quando compreendi que vós não tinhais entendido aquilo que vos falei relacionado com o espírito de Elias que está ligado a João, o Baptista, vos respondi abertamente, se aceitais a João, o Baptista, ele é Elias de quem vos falei que viria. O Messias continuou na sua prática dizendo, então, depois disso, aconteceu que por ordem do primeiro mistério olhei para baixo, sobre o mundo da humanidade, e encontrei Maria, a quem chamam minha mãe de acordo ao corpo de matéria. Falei com ela como Gabriel e quando retornou do alto para mim, dali verti a primeira força que havia recebido de Barbelo, que é o corpo que tenho levado no alto. E em vez do espírito, verti nela a força que recebi do grande Sabaoth, o digno, que está na região da direita. E as 12 potestades dos 12 redentores do tesouro da luz, que eu havia recebido dos 12 ministros do meio, verti-as na esfera dos Ridiantes. E os decanos dos Ridiantes e os seus liturgos acreditaram que eles eram os espíritos dos Ridiantes e os liturgos trouxeram-nos e ligaram-nos aos corpos das vossas mães. E quando a vossa hora chegou, nascesteis no mundo sem espírito de Ridiantes.
E recebesteis a vossa parte da força que o último auxiliar tinha inalado para a mescla, força essa que está fundida com todos os invisíveis e todos os radiantes e todos os ions, numa palavra, o que está combinado com o mundo da destruição, que é a mescla. Esta força que desde o princípio ressaltei de mim próprio, verti-á no primeiro mandamento e o primeiro mandamento verteu uma parte desta na grande luz e a grande luz verteu uma parte daquela que havia recebido nos 5 auxiliares, e o último auxiliar tomou uma parte daquela que recebeu e verteu-a na mescla. E esta parte está em todos os que estão na mescla, tal como vos acabo de dizer. O Messias disse então isto aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. Continuou de novo na prática, dizendo-lhes: regozijai-vos e alegrai-vos, agregai gozo ao vosso gozo, porque chegou a hora para que use a minha veste, a qual foi preparada para mim desde o princípio e que deixei no último mistério até a hora da sua consumação. Agora, na hora da sua consumação, é o momento em que serei ordenado pelo primeiro mistério, para falar convosco de verdade, desde o princípio até ao fim e desde os interiores dos interiores até aos exteriores dos exteriores, para que o mundo seja salvo por vós. Regozijai-vos e alegrai-vos porque vós sois os escolhidos entre os homens da terra. Sois vós quem salvará o mundo. Sucedeu que, quando o Messias acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, continuou com a sua exposição e disse-lhes: vede aqui, que coloquei a minha veste e com ela toda a autoridade que me foi concedida através do primeiro mistério. Um momento mais e vos direi o mistério do universo e a plenitude do mesmo e nada vos ocultarei a partir desta hora. Eu os aperfeiçoarei por completo com toda a perfeição e em todos os mistérios que são a perfeição de todas as perfeições e a grandeza de todas as grandezas, a gnose de toda a gnose, os quais estão na minha veste. Eu vos direi todos os mistérios, desde os exteriores dos exteriores até aos interiores dos interiores. Porém escutai-me, que posso dizer-vos todas as coisas que me sucederão. E sucedeu então, que quando o sol havia saído pelo oriente, desceu uma grande força de luz, na qual estava a minha vestidura que havia deixado atrás no 24º mistério, tal como já vos havia dito e encontrei um mistério escrito na minha veste, com 5 palavras provenientes do alto, Zama Zama Osahashama Ozeai, cuja solução é esta. Ó mistério que não tem par no mundo, por cuja causa surgiu o universo. Esta é a total saída e a ascensão total que emanou todas as emanações e tudo o que está depois e por cuja razão surgiram todos os mistérios. Venha a nós porque somos vossos membros e semelhantes. Todos estamos contigo, somos um e o mesmo. Tu és o primeiro mistério que existiu desde o princípio, no inefável, antes de aparecer e o seu nome somos todos nós. Agora, portanto, vimos encontrar-te no último limite, o qual é o último mistério desde dentro, ele mesmo é um pedaço de nós. Agora, portanto, enviamos-te a vestidura que te pertence desde o princípio e que deixaste atrás no último limite, o qual é também o último mistério desde dentro, até que seja consumada a sua hora de acordo com os mandamentos do primeiro mistério. Vede aqui, a sua hora chegou, veste-a. Vem até nós para que nos aproximemos de ti e te vistamos com o primeiro mistério e toda a sua glória, por mandato dele próprio, no que o primeiro mistério nos concedeu e que consiste em 2 vestiduras de modo a ornar-te com elas, além daquela que te enviamos porque és digno delas, desde o momento que tu és anterior a nós. Por este motivo, o primeiro mistério vos enviou através de nós, o mistério de toda a sua glória que consiste em 2 vestes. Na primeira está a glória inteira de todos os nomes de todos os mistérios e todas as emanações das ordens dos espaços do inefável. E na segunda está a glória inteira do nome de todos os mistérios e de todas as emanações que estão nas ordens dos 2 espaços do primeiro mistério. E nesta terceira veste, que recentemente te enviamos, está a glória do nome do mistério do Revelador, que é o primeiro mandamento e do mistério das 5 impressões e do mistério do grande enviado do inefável, que é a grande luz e do mistério dos 5 guias que são os 5 auxiliares. Há mais nesta veste, a glória do nome do mistério de todas as ordens das emanações do tesouro da luz e dos seus salvadores e do mistério das ordens, que são os 7 Eimens e as 7 vozes e as 5 árvores, os 3 Eimens, o Salvador gêmeo que é filho do Filho e do mistério dos 9 guardas das 3 portas do tesouro da luz. Há mais ainda ali, a glória inteira do nome de todos aqueles que estão na direita e de todos aqueles que estão no meio.
Mais ainda, há ali dentro, a glória eterna do grande invisível que é o grande antecessor, o mistério dos três triplos poderes, o mistério da sua região total, o mistério de todos os seus invisíveis e de todos aqueles que estão no 13º Ian, o nome dos 12 Ians, de todos os seus Regents, de todos os seus arcanjos e de todos os seus anjos, de todos aqueles que estão nos 12 Ians, o mistério total do nome de todos aqueles que estão no destino e em todos os céus e o mistério completo do nome de todos aqueles que estão na esfera, dos seus firmamentos, de todos os que estão neles e de todas as suas regiões. Eis que, por conseguinte, te enviamos esta veste que ninguém conhecia desde o primeiro mandamento para baixo, porque a glória da luz estava oculta nela e as esferas e todas as regiões do primeiro mandamento para baixo não a conheceram. Apressa-te, portanto, põe em ti esta veste e vem até nós para que possamos aproximar-nos de ti e vestir-te por mandato do primeiro mistério com as tuas duas vestes que existiram para ti desde o princípio com o primeiro mistério até que o tempo assinalado pelo inefável fosse consumado. Vem rapidamente até nós para que te possamos vestir com elas, até que tenhas conseguido o mistério total da perfeição do primeiro mistério que é assinalado pelo inefável. Vem rapidamente até nós para que tas coloquemos de acordo com as ordens do primeiro mistério. Falta ainda um momento, um pequeno momento e virás até nós e deixarás o mundo. Vem, portanto, rapidamente para que recebas a tua glória completa que é a glória do primeiro mistério. Sucedeu então que quando vi o mistério de todas essas palavras na veste que me enviaram e que viste, brilhei então excelsamente e ascendi às alturas. Apresentei-me na primeira porta do firmamento brilhando excessivamente e não havia meio de medir a luz que estava em mim e as portas do firmamento foram sacudidas umas contra outras e todas se abriram ao mesmo tempo. E todos os arcontes, autoridades e todos os anjos dali foram possuídos de agitação devido à grande luz que estava em mim. E eles viram a radiante veste de luz que eu vestia e viram o mistério que contém os seus nomes e foi excessivo o seu temor e todos os laços que os uniam foram desatados e cada um deixou a sua ordem e todos se puseram de joelhos ante mim, glorificaram-me e disseram, como o Messias passou entre nós sem que nós soubéssemos. E todos eles juntos cantaram louvores aos interiores dos interiores porém a mim não me viram ainda que somente vissem a luz. E atemorizaram-se, estando enormemente agitados e cantaram louvores aos interiores dos interiores. E deixei essa região e acendi a primeira esfera brilhando com enorme intensidade, 49 vezes mais intensamente do que havia brilhado no firmamento. Sucedeu então que, quando alcancei as portas da primeira esfera, estas se abriram imediatamente depois de se terem sacudido. Penetrei nas casas da esfera, brilhando radiantemente e não havia modo de medir a intensidade da luz que me rodeava. E todos os arcontes e todos aqueles que estavam nessa esfera se agitaram entre si. E eles viram a grande luz que estava em mim e observaram com atenção a minha veste e viram nela o mistério dos seus nomes. Ficaram possuídos de maior agitação e mostrando grande temor diziam, como o Messias passou entre nós sem o nosso conhecimento. E todos os seus laços foram desatados, as suas regiões e as suas ordens e cada um deixou a sua ordem e todos se prostraram ante mim e ante a minha veste. Adoraram-me e cantaram juntos louvores aos interiores dos interiores com grande temor e possuídos de uma grande agitação. E abandonei essa região e cheguei à porta da segunda esfera, que é o destino. Depois todas as suas portas se agitaram e abriram-se por si mesmas e entrei na casa do destino brilhando com grande intensidade e não havia forma de medir a intensidade da luz que estava em mim, porque brilhei no destino 49 vezes mais do que na primeira esfera. E todos os arcontes e todos aqueles que estão no destino foram possuídos de uma grande agitação, prosternaram-se e foram invadidos por um grande temor ao ver a imensa luz que estava em mim. E observaram com atenção a minha veste e viram nela o mistério dos seus nomes e com agitação e com grande temor diziam, como o Messias passou entre nós sem que tivéssemos conhecimento. E todos os laços das suas regiões e das suas ordens foram desatados. Todos eles vieram imediatamente prosternar-se ante mim, glorificaram-me e juntos cantaram louvores aos interiores dos interiores, estando possuídos de grande temor e grande agitação. E abandonei essa região e acendi a 200 dos Radiantes e cheguei ante os seus véus e as suas portas brilhando com grande intensidade e não havia medida para a luz que estava em mim. Sucedeu então, quando cheguei aos 12 Ias, que os seus véus e as suas portas foram sacudidas umas contra outras. Espontaneamente os seus véus, por si mesmos, se afastaram e as suas portas se abriram de par em par e entrei nos Ians brilhando com grande intensidade e não havia medida para a luz que me rodeava, 49 vezes mais intensa que a luz com que brilhei nas casas do destino.
E todos os anjos e arcanjos dos Ias, os seus arcontes, os seus deuses e os seus senhores, as suas autoridades, os seus tiranos, os seus poderes, as suas chispos de luz, as suas fontes de luz, os seus inigualáveis, os seus invisíveis, os seus antecessores, os seus triplos poderes, viram-me brilhar intensamente e não havia modo de medir a intensidade da luz que me envolvia e foram, eles, possuídos de grande agitação e um grande temor os invadiu quando viram a grande luz que estava em mim. E na sua grande agitação e em seu grande temor retiraram-se para a região do grande antecessor invisível e dos três grandes poderes triplos. E devido ao grande temor e à sua grande agitação, o grande antecessor com os três poderes triplos, continuaram no seu movimento de um a outro lado da sua região e não puderam fechar todas as suas regiões devido ao grande temor que os invadia. E agitaram todos os Ias e todas as esferas e todas as suas ordens, invadidos de temor e agitação, devido à grande luz que estava comigo, a qual não tinha o mesmo poder que tinha quando eu estava na terra, quando a veste de luz veio até mim, porque o mundo não podia suportar a luz tal como era na realidade. Se tivesse sido assim, o mundo e tudo ao seu redor teria sido destruído nesse momento, pois a luz que tinha comigo nos 12 Ias era de uma intensidade de 8.700 miríadas mais do que a luz que tinha quando estava no mundo entre vós. Sucedeu que todos aqueles que estavam nos 12 Ias, quando viram a luz que estava comigo, foram possuídos de uma grande agitação e correram por todos os lados nos Ias e todos os Ias e todos os céus e as suas ordens se agitaram uns contra os outros devido ao grande temor que possuíam porque nada sabiam acerca do mistério que havia sucedido. E além disso, o grande tirano e todos os tiranos em todos os Ias, começaram a lutar em vão contra a luz, sem saberem contra quem estavam à luta, uma vez que nada mais viam que a sobredominante luz. Sucedeu então que, quando lutaram contra a luz, todos e cada um deles se debilitaram e foram expulsos dos Ias e converteram-se nos habitantes da terra, mortos e sem alento de vida. E tomei de todos uma terça parte dos seus poderes para que eles não participassem nas suas diabólicas atividades e para que, se os homens que estão no mundo os invocarem nos seus mistérios, esses a que os anjos que os violaram deram continuidade, quer dizer, as suas feitiçarias, não possam lográ-lo em tais invocações. E o destino e a esfera sobre os quais têm autoridade, eu os mudei de tal modo que passem 6 meses virados para a esquerda e consigam as suas influências e que olhem 6 meses para a direita e verifiquem as suas influências. Pelo mandado no primeiro mandamento e por mandato do primeiro mistério, o administrador da luz colocou-os, vendo à esquerda cada vez que conseguiam as suas influências e os seus propósitos. Sucedeu que quando cheguei à sua região, eles se amotinaram e lutaram contra a luz. E retirei-lhes um terço do seu poder para que não lograssem os seus diabólicos propósitos. E mudei o destino e a esfera sobre os quais têm autoridade e coloquei-os olhando para a esquerda por um espaço de 6 meses e levando a cabo as suas influências e coloquei os outros 6 meses virados para a direita e efetuando as suas influências. No momento em que disse isto aos seus discípulos, também lhes disse, o que tenha ouvidos para ouvir, deixai-o ouvir então. Quando Maria ouviu o Salvador dizer estas palavras, ficou a olhar fixamente o espaço durante 1 hora. E disse-lhe, Messias, permite-me falar abertamente. E o Messias, compassivo, respondeu a Maria, Maria, bendita és, a quem aperfeiçoei em todos os mistérios do alto, fala abertamente porque o teu coração é elevado ao reino dos céus, mais do que todos os teus semelhantes. Então, disse Maria ao Salvador, Cristo o que nos disseste, o que tenha ouvidos para ouvir deixai-o ouvir, havei-lo dito para que compreendamos o que disseste. Por isso mestre eu posso falar sem preconceitos. Tu disseste, retirei um terço do poder dos gigantes dos Ias e mudei o seu destino e a sua esfera sobre os que eles dominam para que se a raça humana os invoca nos mistérios esses que os anjos que os violaram lhes ensinaram para levar a cabo os seus propósitos diabólicos e ilícitos no mistério das suas feitiçarias. Para que de agora em diante não logrem os seus ilícitos propósitos, tu lhes retiraste o seu poder e dos adivinhadores e seus consultores e daqueles que dizem, no mundo, aos homens, o que vai suceder, para que eles, a partir deste momento, não saibam como predizer o que vem, porque tu mudaste as suas esferas e fizeste com que passem 6 meses olhando à esquerda e obtendo as suas influências e outros 6 meses olhando para a direita e obtendo as suas influências. No que diz respeito a esta palavra, mestre, o poder que estava no profeta Isaías falou assim e proclamou no outro tempo com espiritual semelhança quando diz sobre a visão do Egito, onde então, ó Egito, estão os teus consultores e adivinhos e aqueles que chamam da terra e aqueles que bradam das suas entranhas. Deixai-os então que declarem de hoje em diante as ações que o Senhor Sabaoth levará a cabo.
Então o poder que estava no profeta Isaías e que foi anunciado antes da tua vinda consistia em que tu retirarias o poder dos Gigantes dos Ians e mudarias a sua esfera e o seu destino para que nada possam saber daqui em diante. Por este motivo também se disse, tu então não saberás o que fará o Senhor Sabaoth, quer dizer, nenhum dos Gigantes saberá o que farás daqui em diante, pois eles são Egito, porque eles são matéria. O poder que estava em Isaías, então predito e que a ti se referia, dizendo, de hoje em diante não saberás o que fará o Senhor de Sabaoth, devido ao poder de luz que recebeste dele, o digno, que está na região da direita e que hoje está no teu corpo material. Por esta razão, meu mestre, tu nos disseste, o que tenha ouvidos para ouvir que ouça, para que tu, o mais poderoso, saibas de quem é o coração que mais ardentemente se elevará ao reino dos céus. Sucedeu que, quando Maria concluiu estas palavras, o Messias disse, bem o disseste Maria porque tu és bendita entre todas as mulheres da terra e porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições. Quando Maria ouviu o Salvador dizer estas palavras, impressionou-se grandemente e aproximou-se do Messias, prostrou-se ante ele, venerou os seus pés e disse-lhe, Mestre, escuta-me, que desejo perguntar-te sobre o que disseste, antes de nos falares sobre as regiões onde foste. O Messias respondeu a Maria dizendo, fala com liberdade e não temas, todas as coisas que tenhas em dúvida, as revelarei. E ela disse, Mestre, conseguirão todos os homens que conhecem o mistério da magia de todos os Gigantes, de todos os Ians do destino e daqueles da esfera na forma em que os anjos que violaram o que lhes foi ensinado, se os invocam nos seus mistérios, quer dizer na sua diabólica magia, impedir as boas ações. O Messias respondeu e disse a Maria, eles não conseguirão como o conseguiram no princípio, porque lhes retirei um terço do seu poder, porém obterão o apoio daqueles que conhecem os mistérios da magia do 13º Ian. E se eles invocam os mistérios da magia desses que estão no Ian 13, seguramente os obterão, porque não retirei o poder dessa região, segundo o mandato do primeiro mistério. E sucedeu, quando o Messias acabou de dizer estas palavras, que Maria continuou novamente dizendo, então meu mestre, os adivinhadores e consultores não declararão daqui em diante aos homens, o que há de ocorrer-lhes. O Messias respondeu a Maria, se os profetizadores ou adivinhos encontram o destino e a esfera virados para a esquerda, de acordo com a sua primeira extensão, as suas palavras terão lugar e dirão o que há de ocorrer. Porém se encontram o destino ou a esfera virados para a direita, as suas palavras não dirão a verdade, pois eu mudei as suas influências e os seus esquadros e os seus triângulos e os seus octógonos, ao ver que as influências, desde o princípio e daí em diante, estavam continuamente viradas para a esquerda e os seus esquadros e os seus triângulos e os seus octógonos. Agora fiz com que passem 6 meses virados para a esquerda e 6 meses virados para a direita. Aquele que encontre os seus considerados, desde o momento em que os mudei, ordenando-os de modo que passem 6 meses olhando para a sua esquerda e 6 meses os seus cursos virados à direita, aquele que os observe desta forma, saberá que as suas influências são seguras e declarará todas as coisas que hão de fazer. Do mesmo modo, os consultores, se invocam os nomes dos arcontes e os encontram virados para a esquerda, dirão com exatidão todas as coisas acerca das quais consultem os seus decanos. Pelo contrário, se os consultores invocam os seus nomes, quando olham à direita, não terão de prestar-lhes ouvidos porque estão frente a outra forma, em comparação com a sua anterior posição, na que já os havia estabelecido, ao ver que são outros os seus nomes quando estão virados para a esquerda e outros os seus nomes quando estão virados para a direita, e se os invocam quando estão virados para a direita, não dirão a verdade, pois os confundirão com confusão e os ameaçarão com ameaças. Então aqueles que não conheçam o seu curso quando estejam virados para a direita e os seus triângulos e os seus esquadros e todas as suas figuras, nada certo encontrarão, senão que se confundirão em grande confusão e se encontrarão a si próprios em grande engano, porque eu mudei as obras que eles noutros tempos realizaram, nos seus esquadros, quando estavam virados já à esquerda, e os seus triângulos e os seus octógonos, nos quais continuamente se ocupavam quando estavam virados para a esquerda, e os fiz gastar 6 meses para formar todas as suas configurações viradas para a direita, a fim de que se confundissem em confusão em toda a sua extensão. E mais ainda, fiz-los gastar 6 meses virados para a esquerda e realizando as suas obras e as suas influências e todas as suas configurações, a fim de que os arcontes que estão nos Ians e nas suas esferas e nos seus céus e em todas as suas regiões, possam ser confundidos em confusão e enganados em enganos, de modo que não possam compreender as suas próprias direções.
Sucedeu então, quando o Messias acabou de dizer estas palavras, enquanto Filipe, sentado, escrevia tudo o que o Messias dizia, que Filipe se aproximou, caiu de joelhos e adorou os pés do Messias, dizendo: Meu mestre e Salvador, dá-me autoridade para discorrer ante ti e perguntar sobre a tua palavra, antes que discorras conosco relativamente às regiões às quais foste por motivo do teu ministério. E o compassivo Salvador respondeu a Filipe: Tens permissão de falar o que desejas. E Filipe respondeu, dizendo ao Messias: Meu mestre, devido a que mistério mudaste a união dos Lídianos e dos seus Ias e o seu destino e a sua esfera e todas as suas regiões e os confundiste em confusão quanto ao seu caminho e falseaste o seu curso. Fizeste-lhes isto para a salvação do mundo, ou não? O Messias respondeu a Filipe e a todos os seus discípulos em conjunto, dizendo-lhes: Mudei o seu curso pela salvação de todas as almas. Amém, amém, vos digo, se eu não tivesse mudado o seu curso, uma hoste de almas teria sido destruída e teriam perdido longo tempo, se os arcontes dos Ias, os arcontes do destino e da esfera, de todas as suas regiões, todos os seus céus, todos os seus Ias não tivessem sido frustrados e as almas teriam continuado longo tempo aqui fora e o término, o fim do número das almas perfeitas, teria se demorado, os quais contarão na herança do Altíssimo através dos mistérios e estarão no tesouro da luz. Por tal motivo mudei os seus caminhos, para que caíssem em engano e em agitação e entregassem o poder que está na matéria do seu mundo e que eles moldam nas almas, a fim de que aqueles que se salvam possam ser rapidamente purificados e elevados, eles e o inteiro poder e aqueles que não se salvam, possam ser rapidamente destruídos. E sucedeu então, quando o Messias acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, que Maria, a honesta no seu discurso e a bendita, se aproximou, caiu aos pés do Messias e disse: Meu mestre, permite-me falar diante de ti e não te indigne que frequentemente te incomode interrogando-te. O Salvador, cheio de compaixão, respondeu dizendo a Maria: Diz o que desejas e eu me revelarei a ti abertamente. Maria respondeu e disse ao Messias: Meu mestre, de que modo se tem demorado as almas a si mesmas aqui fora e quais as que serão rapidamente purificadas? O Messias respondeu a Maria dizendo-lhe: Bendito Maria, interrogas bem com a tua excelente pergunta e lanças luz em todas as coisas com segura precisão. Portanto, de agora em diante nada te ocultarei, mas te revelarei todas as coisas com segurança e franqueza. Escuta, pois, Maria, e vós discípulos, escutai, antes que eu proclamasse todos os arcontes dos Ias e todos os Lídianos do destino e da esfera, eles estavam atados nas suas ataduras e às suas esferas e aos seus celos, tal como Geu, o supervisor da luz, os havia atado desde o princípio e cada um deles permanecia na sua ordem e cada um viajava de acordo com a sua direção, tal como Geu, o supervisor da luz, havia estabelecido. E quando chegou o momento do número de Melquisedeque, o grande receptor de luz, este foi ao meio dos Ias e dos arcontes, os quais estão confinados à esfera e ao destino e arrebatou a purificação da luz de todos os Lídianos e dos Ias e de todos os arcontes do destino e daqueles da esfera, pois ele inspirava o que os punha em agitação e pôs em movimento o apressurado, que está por cima deles e fê-los girar em círculos velozmente e ele, o apressurador, arrebatou o poder que neles havia e o alento das suas bocas e as lágrimas dos seus olhos e o suor dos seus corpos. E Melquisedeque, o receptor da luz, purificou esses poderes e levou a sua luz ao tesouro da luz enquanto os servidores de todos os arcontes juntavam toda a matéria de todos eles. E os servidores dos Lídianos do destino e os servidores da esfera que está debaixo dos Ias tomam-na e moldam-na em almas de homens e gado e répteis e animais selvagens e pássaros e enviam-nas para baixo, para o mundo da humanidade. E logo os receptores do Sol e os receptores da Lua, se olham de cima e veem as configurações dos cursos dos Ias e as configurações do destino e da esfera, então tomam-nas da energia da luz, e os receptores do Sol obtêm-na já preparada e depositam-na até que a apresentam aos receptores de Melquisedeque, o purificador da luz. E trazem o seu material inútil à esfera que está por baixo dos Ias e moldam-no em almas de homens, e moldam-no também em almas de répteis e de gado e de animais selvagens e de pássaros, de acordo com o círculo dos Lídianos dessa esfera e de acordo com todas as configurações da sua revolução e repartem-nas neste mundo de humanidade e convertem-se em almas nesta região, tal como vos tenho dito. Isto, o realizavam eles continuamente, antes que o seu poder fosse diminuído e se desvanecesse e sentiram-se exaustos ou sem energias. O poder começou a cessar neles de maneira que ficaram esgotados de poder e a sua luz que estava na sua região cessou, o seu reino foi destruído e o universo rapidamente ascendeu.
Ocorreu que quando compreenderam isto e quando o número da cifra de Melquisedeque, o receptor da luz, teve lugar, então ele teve que sair de novo e entrar no meio de todos os arcontes do destino e dos da esfera e os pôs em agitação e rapidamente os fez abandonar os seus círculos. E desde então viram-se constrangidos a procurar o poder fora deles, fora do alento das suas bocas, das lágrimas dos seus olhos e do suor dos seus corpos. E Melquisedeque, o receptor da luz, purificou-os e, como continuamente faz, levou a sua luz ao tesouro da luz. E todos os arcontes dos rias e os arcontes do destino e os da esfera voltam-se para a matéria inútil, devoram-na e não lhe permitem ir converter-se em almas no mundo. Eles devoram a sua matéria para não se verem sem energia e esgotados e para que seu poder não cesse, neles, nem o seu reino se destrua, a fim de poder prolongar-se e subsistir longo tempo até ao término do número de almas perfeitas que estarão no tesouro da luz. Sucedeu então, quando os arcontes dos rias e os do destino e os da esfera continuaram realizando isto, voltando-se para si próprios, devorando a sua matéria inútil e não permitindo às almas nascer no mundo da humanidade a fim de poder continuar a ser radiantes e de que os seus poderes que estão nos seus poderes, ou seja, as almas, possam passar longo tempo aqui fora, persistirão em fazer isto continuamente durante 2 círculos. Assim, quando eu quis ascender para exercer o ministério para que fui chamado por ordem do primeiro mistério, subi até junto dos tiranos dos arcontes dos 12 Ias, com a minha veste de luz, brilhando tão extraordinariamente que não havia medida para a luz que me envolvia. E sucedeu então, quando os tiranos viram a grandiosa luz que me rodeava, que todos os tiranos dos 12 Ias, juntos, começaram a lutar contra a luz da minha veste, desejando apoderar-se dela, a fim de permanecerem no seu império. Isto sem saber contra quem lutavam. Quando se aglomeraram e lutaram contra a luz, a partir de então e por mandato do primeiro mistério, eu mudei os seus caminhos e os cursos dos Ias e os cursos do seu destino e da sua esfera e os virei 6 meses para a esquerda, para os triângulos e para os esquadros e para aqueles nos seus aspectos e para os seus octógonos, tal como tinham estado antes. Porém, mudei a sua forma de girar ou de enfrentar em outra ordem e filos enfrentar outros 6 meses, à direita, as obras das suas influências nos esquadros e nos seus triângulos e em todos aqueles nos seus aspectos e nos seus octógonos. E filos confundirem-se com grande confusão e enganarem-se com grande engano, os arcontes dos Ias e todos os arcontes do destino e os da esfera e os coloquei em grande agitação e desde então já não são capazes de girar para a sua matéria inútil e devorá-la a fim de que as suas regiões continuem a permanecer e eles próprios, possam passar um longo tempo como arcontes. Porém, quando lhes retirei 1/3 do seu poder, mudei as suas esferas para que passassem algum tempo olhando à esquerda e algum tempo olhando à direita. Mudei todo o seu caminho e todo o seu curso, fiz o caminho do seu curso acelerar-se para que possam ser, rapidamente, purificados e rapidamente elevados. E abreviei os círculos e tornei o seu caminho mais veloz e este será sumamente acelerado. Eles foram postos em confusão no seu caminho e desde então já não foram capazes de devorar a matéria dos resíduos da purificação da sua luz. Mais ainda, reduziu seus tempos e os seus períodos de modo a que o perfeito número de almas que receberão os mistérios e estarão no tesouro da luz se complete rapidamente. Se eu não tivesse mudado os seus cursos e abreviado os seus períodos, eles não teriam permitido a nenhuma alma vir ao mundo devido à matéria dos seus resíduos que tivessem devorado e teriam destruído muitas almas. Por este motivo vos disse antes, abreviei os tempos da minha eleição, de outro modo nenhuma alma poderia ter sido salva. E abreviei os tempos e os períodos devido ao perfeito número de almas que receberão os mistérios, quer dizer, os escolhidos, e se eu não tivesse abreviado os seus períodos, nenhuma alma material teria sido salva, mas todas teriam perecido no fogo que está na carne dos Radiants. Estas são pois as palavras sobre as quais, com precisão, me interrogaste. E sucedeu então, quando o Messias acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, que todos caíram, adoraram-no e disseram-lhe: Bendito sejas ante todos os homens, pois nos revelastes estas grandes façanhas. O Messias continuou o seu discurso e disse aos seus discípulos: Escutai o relativo às coisas que me ocorreram entre os Radiants dos 12 Ias, de todos os seus Radiants e todos os seus senhores, as suas autoridades, os seus anjos e os seus arcanjos. Quando viram a veste de luz que eu trazia, eles e os seus ímpares, viram, cada um deles, o mistério dos seus nomes que estavam na veste de luz que me envolvia. Caíram todos, adoraram a veste de luz que me cobria e choraram dizendo: Como o Messias passou entre nós sem que nós soubéssemos. E todos juntos cantaram louvores aos interiores dos interiores.
E todos os seus triplos poderes e os seus antepassados, os seus não gerados, os seus autogerados, os seus gerados, os seus deuses, as suas chispos de luz, os seus portadores de luz, numa palavra, todos os seus grandes viram os tiranos da sua região e que o seu poder diminuía, que se tornavam débeis e caíam num grande, incomensurável temor. Contemplaram o mistério dos seus nomes na minha veste e propuseram-se vir adorar o mistério dos seus nomes que estavam na minha veste, porém não puderam, devido à grande luz que me envolvia. Contudo, adoraram um pouco afastados de mim e adoraram a luz da minha veste e choraram juntos, cantando louvores aos interiores dos interiores. Sucedeu então, quando isto ocorria entre os tiranos que estavam por baixo destes Radiants, que todos eles perderam poder e caíram ao solo nos seus ias e assemelharam-se aos mortos do mundo, sem alento, como no momento em que lhes retirei o seu poder. Sucedeu em seguida, quando deixei esses ias, que cada um desses que era dos 12 ias esteve sujeito à sua ordem e todos realizaram as suas obras como eu havia estabelecido, para que passassem 6 meses, virados para a esquerda, realizando as suas obras, nos seus esquadros e nos seus triângulos e naqueles em seus aspectos e depois passassem outros 6 meses virados para a direita, para os seus triângulos e os seus esquadros e aqueles nos seus aspectos. Assim viajarão aqueles que estão no destino e na esfera. Então eu acendi aos véus do 13º Ian. E sucedeu, quando lá cheguei, que os véus se separaram por si próprios e se abriram ante mim. Eu entrei no 13º Ian e encontrei Pistis Sofia por baixo do Ian 13. Estava só, colocada nessa região, sem ninguém junto dela, lamentando-se e gemendo porque não tinha sido admitida no 13º Ian, a sua região imediata mais alta. E também penava devido aos tormentos que o obstinado, que é um dos 3 triplos poderes, lhe havia infligido. Porém, quando vos falar dele e de sua expansão, vos direi o mistério e de como tal coisa lhe ocorreu. Sucedeu então, quando Pistis Sofia me viu brilhando extraordinariamente e sem medida a luz que me envolvia, que entrou em grande agitação e contemplou a luz da minha veste. Viu o mistério do seu nome na minha veste e toda a glória do seu mistério, pois anteriormente ela tinha estado na região da altura, no 13º Ian. E pôs-se a cantar louvores à luz mais alta que tinha visto no véu do tesouro da luz. E sucedeu então, quando ela persistiu em cantar louvores à luz mais alta, que todos os Radiants que estão com os 2 grandes triplos poderes e o seu, dela, invisível que é o seu par e as outras 22 emanações invisíveis contemplaram a luz, dado que Pistis Sofia e o seu par, elas e as outras 22 emanações formam as 24 emanações que antepassado invisível e os 2 grandes triplos poderes emanarão. Quando o Messias disse isto aos seus discípulos, sucedeu que Maria se aproximou dele e lhe disse: Meu mestre, ouvi-te dizer há pouco. Pistis Sofia é em si mesma uma das 24 emanações. Por que então, não está na sua região? Pois disseste, encontrei-a debaixo do 13º Ian.